início do capítulo 27, encontramos os pormenores e a ordem acerca das heranças. É concedido a Moisés o privilégio de ver de longe o país da promessa, e o povo é colocado sobre a condução de Josué para ali entrar. Moisés e Arão tinham-no conduzido através do deserto, mas aqui entramos numa nova cena, e Josué, para a igreja, Cristo no poder do seu Espírito, Josué é uma figura nesse sentido, é designado para conquistar ou para a conquista do país. Mas ele depende do sacerdócio para ali progredir, como de fato a presença e as operações do Santo Espírito dependem da presença de Cristo no lugar santo. Os capítulos 28 e 29 apresentam-nos o culto do povo, as oblações que são a carne de Deus. Detenhamo-nos um momento sobre estes dois capítulos. Não são os caminhos de Deus e a congregação do povo em volta dele, como no capítulo 33 de Levítico. Trata-se aqui das próprias ofertas, e em particular dos sacrifícios pelo fogo, de agradável odor, salvo o que é puramente acessório. Primeiramente, há cordeiros para o serviço diário, de manhã e de tarde, e para o de sábado, a oferta de 2 cordeiros. Depois há também bezerros e carneiros para as festas extraordinárias. O cordeiro tem um significado mais simples. É a apresentação constante do valor de Cristo e dos fiéis nele, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o bom odor do seu sacrifício, subindo continuamente, dia e noite. A quando do verdadeiro sábado, a sua eficácia subirá mais abundantemente pelo que respeita ao conhecimento e à aplicação. Podemos dizer também mais abundantemente para o próprio Deus, quanto à completa manifestação do fruto do trabalho da alma do Salvador. Os bezerros parecem-me que representam antes a energia da dedicação das pessoas na sua apreciação desse sacrifício, era o maior objeto que se podia apresentar. Também aqui isto se refere ao sacrifício de Cristo e ao valor que nós lhe damos. O carneiro era sempre uma vítima de consagração ou de reparação, quando se tinha violado os direitos de consagração. Quanto ao número das vítimas destas duas espécies, havia em geral 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros. Havia depois uma bezerra e um cordeiro adicionais no primeiro dia do 7º mês. Note o capítulo 19, versículo 2. Um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros, no 10º dia desse mês. E um número decrescente de bezerros nos dias das festas dos tabernáculos. Parece-me que tudo isto nos dá o testemunho do culto oferecido a Deus sobre a terra. Assim, quando este testemunho é renovado, quando Deus renova a luz que o produz, a quando da primeira festa assinalada aqui, a resposta da parte do homem é simples e perfeita. Os 2 bezerros, como havia 2 cordeiros no dia de sábado, são o pleno e completo testemunho da dedicação do homem, porque 2 testemunhas, ou seja, 2 pessoas, prestam um testemunho válido. O carneiro de consagração é a avaliação do sacrifício de Cristo, plenamente desenvolvida. Estando o homem neste mundo, estando o pecado sempre em questão, o bode era acrescentado em oferta pelo pecado. Se o culto do povo se liga à ressurreição de Cristo, note o capítulo 28, os versículos 17 e 22, dava-se o mesmo e também a ocasião da obra do Santo Espírito para a congregação. Note isto nos versículos 26 e 30, no capítulo 28. Era o exercício do poder da parte de Deus que dava ocasião ao culto. A resposta do povo era a mesma.
O primeiro dia do 7º mês, isto é, no capítulo 29, referia-se ao renovamento de Israel, que era uma especialidade e não o testemunho geral e completo. Era a renovação segundo o valor da obra de Cristo, das relações de Deus com a terra, especialmente com Israel. Eis porque, além do regular reconhecimento da graça no princípio ou no primeiro dia do mês, se oferecia também um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros. O testemunho geral, com a resposta à obra de Cristo, era oferecido, mas, além disso, era também oferecido um testemunho especial ou parcial, pela restauração terrestre de Israel. Será assim no dia das propiciações, quando Israel, vendo o Senhor, for plenamente restabelecido em graça. Será então um testemunho geral e completo quando a ressurreição de Cristo e o poder do Espírito Santo, que introduzirão também os gentios e se manifestarão assim no perfeito testemunho das relações entre Deus e o homem, produzirem uma resposta de baixo, reconhecendo em pleno o bem que Deus tem feito e as relações estabelecidas sobre a sua obra. Então os seus serão dele, segundo o agradável odor de Cristo, quer em consagração, quer na avaliação inteligente da sua oferenda. A unção do Espírito e a alegria acompanharão essa oferenda, que tinha lugar todos os 7 dias da festa, em testemunho da sua perfeição. Portanto, no primeiro caso, a saber, a quando da festa do primeiro dia do 7º mês, havia apenas um bezerro. Confira o capítulo 29, versículos 1 a 6. Em lugar dos 2 que eram oferecidos no dia dos primeiros frutos. Note o capítulo 28, versículos 26 e 27. Este bezerro era oferecido como testemunho de uma obra especial e particular, mas ao mesmo tempo parcial. Era, porém, mantido o testemunho geral ao valor do sacrifício de Cristo, de que ele dependia. É evidente que o mesmo princípio se aplica ao 10º dia do 7º mês, é a aplicação da obra expiatória de Cristo a Israel sobre a terra. Havia apenas um novilho. O princípio de consagração e o valor intrínseco do sacrifício permaneciam os mesmos. A festa dos tabernáculos introduzia uma outra ordem de ideias, ou, pelo menos, um novo desenvolvimento dessas ideias. É a dispensação do porvir. Não se encontra a perfeição no que é oferecido com alegria voluntariamente a Deus, mas essa perfeição é pouco mais ou menos realizada. São oferecidos 13 novilhos. O milênio trará sobre a terra uma alegria no culto e nas ações de graça que serão, pelo menos exteriormente, quase perfeitas, estando Satanás amarrado e a bênção do reino de Cristo derramada abundantemente por toda a parte. Os 2 carneiros representam o testemunho de uma consagração abundante e talvez exteriormente a introdução dos judeus e dos gentios, não a sua congregação num só corpo, mas o testemunho que eles prestarão sobre a terra de uma maneira distinta dessa consagração a Deus. Em seguida, estando completo sobre a terra o testemunho à perfeição da obra de Cristo, quer por Israel, quer pela bênção dos gentios, toda a sua eficácia é manifestada sobre a terra, porque é sempre dessa manifestação sobre a terra, mas cumprida pela fé, que se trata aqui. Havia 14 cordeiros. Há, no entanto, declínio nessa dedicação de alegria e de testemunho para com Deus. É verdade que não deixa de ser completo, mas a sua abundância cessa gradualmente de se manifestar
como sucedeu no princípio, a coisa como estabelecida por Deus resta na sua perfeição. É o que se encontra no sétimo dia, que completa a parte puramente terrestre. No oitavo dia, já não temos senão um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros. É a reprodução do que caracteriza o dia das propiciações e o primeiro dia do sétimo mês, porque se este último dia designava apenas Israel reconhecido a Deus, reconduzido a Deus, melhor dizendo, o oitavo dia designa, por seu lado, o que está fora da perfeição terrestre, um povo celestial posto à parte. Tal é, segundo me parece, a ideia geral do que nos dá o Espírito de Deus nesta passagem.